nós aqui para vez. Que delícia! Mariana Rosa e eu, num programa quinzenal, e estamos falando um tanto de coisa, tá bom demais. E hoje a gente vai falar sobre o mundo de Alice, melhor dizendo, o mundo que se abriu para Alice, que a mãe de Alice, foi quando a mãe de Alice resolveu colocar Alice na escola. Que beleza! Tudo legal! Verdade? Verdade, Mariana? Oi, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Verdade, mais ou menos. Custou ficar tudo bem. É porque a gente tem que. Ainda, né, no mundo de hoje, como a gente falou do capacitismo lá atrás, né, a presença das crianças com deficiência na escola comum, ainda é algo que está sujeito à negociação. Muito embora a gente tenha uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva desde 2008, né, 2009, se não me engano. Agora eu estou na dúvida se é 8 ou 9, depois a gente esclarece. Muito embora a gente tenha isso já há tanto tempo, né, ainda não é, a inclusão ainda não é um aspecto consolidado nas escolas. Ainda existe um pensamento ainda muito segregacionista, como se essas crianças fossem ficar melhor assistidas numa escola separada, com profissionais especializados nos laudos que elas têm, e não nas pessoas que elas são, né? Então, foi isso. Quando a Alice, de fato, foi para a escola, e aí eu tive que vencer uma crença capacitista minha, que era, será que ela vai para a escola? A Alice, eu não conseguia imaginar a Alice na escola, né? Por quê? Porque na minha experiência eu nunca tinha convivido com uma criança como a Alice na escola. E eu acho que contamos nos dedos as crianças como ela que estão na escola, de fato. Infelizmente, para as crianças e para toda a escola. Então, enfim, quando a gente decidiu fazer, que era a hora, que chegou o momento, já com 3 anos, foram 6 negativas de matrícula. E as negativas não são assim, não aceito, né? Vem, às vezes, de maneira sutil, olha, não tem mais a vaga, acho que essa escola não tem o perfil da sua filha, ou em alguns casos é mais explícito, não trabalhamos com esse tipo de criança, né? Que eu também já ouvi. E aí a gente acabou... Isso eu estou dizendo de escola pública e privada. A pública, principalmente, nessa ausência de vagas, né? E as privadas com essas desculpas esfarrapadas. Até que a gente chegou numa escola de pedagogia Waldorf, que foi bastante importante, porque acolheu a história da Alice e a Alice desde o primeiro momento. E aí eu entendi, é aqui que ela tem que ficar. É aqui que a gente tem que... permanecer, onde a gente é bem quisto, onde a gente é desejado, né? Onde essa presença é uma presença que faz sentido. E assim fizemos. Enriquece, né? Uma presença enriquecedora, que ela é de fato. Exato. Porque eu acho que é importante a gente pensar a escola e a inclusão, não é só acolher a presença dentro da escola, não é isso só. É como que a gente cria uma existência comum, um projeto comum entre todas as crianças que lá estão. É isso que é verdadeiramente a inclusão. Porque a gente pensar que é só admitir uma presença na escola, significa a gente supor uma assimetria de poder, né? Aqui está o grupo pré-estabelecido, o grupo que já está na escola, que decide quem são as pessoas que podem entrar e quem são as pessoas que vão ficar de fora. Ora, isso é inconstitucional. Além de ser imoral, isso é inconstitucional. Então, não existe. Todas as crianças têm direito à escola. Isso está na Declaração de Direitos Humanos, isso está na Declaração, na Lei Brasileira de Inclusão, na nossa Constituição, está em tudo que é lugar. Então, não tem quem possa dizer se ela pode entrar ou se ela não pode. Ou não deveria ter. Ela tem que entrar. E essa escola tem que se equipar, e quando eu digo se equipar, não estou falando só de recursos físicos, estou falando internamente. Essa escola tem que se equipar internamente, esses profissionais têm que se equipar internamente para fazer com que a diversidade seja a norma a ser observada, né? Porque o que acontece é que, na verdade, eles julgam a pessoa com deficiência como o diferente, e aí esse diferente tem que ser tratado de modo separado, com um currículo adaptado só para ele, e aí eu vou fazendo uma segregação dentro da escola comum. E, na verdade, não existe o diferente, porque as diferenças permeiam a todos nós. Então, tem que ser pensado um plano de aula comum
que considere as características de todas as crianças, e o repertório tem que ser diversificado, o repertório de ensino, o repertório do professor, tem que ser diversificado para dar conta das diversas formas de aprendizagem que nós temos, não só as crianças com deficiência, não. Todos nós aprendemos de maneiras muito diferentes. Uns são mais pela oralidade, outros são mais pela leitura, outros são mais visuais. Cada um é de um jeito. E a escola precisa oferecer essas possibilidades. O problema é que aí chega o aluno com deficiência e ele denuncia a falência na escola, porque a escola só sabe ensinar de um jeito para um aluno tido como ideal, que esse aluno também não existe. É um ideal, inclusive, de sujeito produtivo. Então, tudo vai ser transformado em meritocracia, em performance, em avaliação, né? E aí a gente deixa de lado a subjetividade, o aprendizado, a possibilidade da gente ser atravessado por essas existências todas e pensar a convivência de uma maneira mais ampla, de uma maneira que nos torne aptos a viver nesse mundo que é tão complexo, tão vulnerável, tão ambíguo e que requer da gente essa capacidade, né? Então, acho que a escola precisa muito se reinventar. Precisa reinventar os seus tempos e os seus espaços para acolher não só as crianças com deficiência, para acolher todas as que estão evadindo, todas as que estão ficando pelo caminho, todas as que estão sendo medicadas porque não se enquadram dentro daquilo que é esperado pela escola. Né? Essa escola não está nos servindo mais. Essa escola conteudista, que não coloca o aluno no centro, mas sim um repertório de informações e dados, essa escola precisa ser revista. E aí, nesse sentido, eu queria até deixar a indicação desse livro aqui, a Selma diz que eu posso. Deve. Chama A Escuta das Diferenças, do Carlos Sclia. É um livro muito poético, muito fácil, muito bonito, sobre o valor das diferenças para o nosso convívio, para o nosso repertório de mundo, inclusive para a gente ser feliz no mundo. Né? Vocês veem que está todo marcado, olha, marcado, grifado, com post-it, porque realmente é um livrão. Eu recomendo não só para o pessoal que é da área de educação, mas para todo mundo que se interessa em entender um pouco mais da natureza humana, pensando na diversidade como a nossa maior riqueza, a nossa maior potência. É isso. Pois é, gente. A gente fez uma série de 4 encontros com a Mariana, com vários assuntos. Fica triste não, não vai acabar não. Eu ainda vou combinar com ela. A gente vai falar sobre muita coisa, essa questão da escola também, vai ter muita coisa. Então, você anota aí, contato selmasueli@gmail.com. Tem pergunta, tem assunto que quer que a gente converse, que a gente levante, pode falar. Porque eu e a Mariana somos 2 jornalistas, 2 mães, 2 seres humanos empolgados com a vida, aprendendo sempre e passando o que a gente aprende, porque quando a gente passa, a gente aprende mais ainda. Então, se você quiser algum assunto, alguma pergunta, mande para a gente. Contato selmasueli@gmail.com. E a Mariana, podem seguir ela nas redes também. Vamos deixar, Mariana, aí né, as suas redes sociais? O arroba, né, é Diário da Mãe da Alice. É porque o Mariana Rosa é fechada, é meu pessoal. Então, eu deixo o Diário da Mãe da Alice, que é aberto e que tem várias reflexões sobre esses temas que a gente conversou, sobre capacitismo, maternidade atípica, sobre educação e outros tantos. Então, vai ser um prazer manter o diálogo por lá também. E, eu tô super facinho para você, Selma. O que você chamar, eu tô dentro. Ai, que delícia ouvir isso! Porque essa mulher, vocês já viram, né, gente? Tem que, segurar. Então, até uma próxima. Eu conto para vocês quando ela vai voltar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Tchau, Mariana. Tchau, obrigada.